This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E hoje é um dos nossos episódios especiais que a gente tem lançado às terças-feiras, testando como é de se esperar de alguém que trabalha com inovação, vários formatos diferentes. E esse é um dos formatos onde eu e o meu sócio querido Mike Einstein, direto de New Jersey, falamos, é tipo Manhattan Connection aqui da ACE, onde o Mike vem e a gente bate um papo aleatório sobre temas, sem roteiro, só como se fosse uma das nossas conversas aí no dia a dia, que na verdade são mais numerosas e densas aqui no nosso podcast do que fora dele, se a gente for medir no dia a dia. Então, bem-vindo, Mike Einstein, a este mais um episódio de Pedro e Mike debatendo assuntos aleatórios. Tudo bem? Fala, Pedro. Tudo bom? Hoje é o tema que eu gosto. É o tema verde. É a minha cor favorita. Por que verde? Porque é a cor da grana. É isso aí. Esse é o tema de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de investimento, mercado de VC, mercado de investimentos em startups. E o que a gente pensou em fazer aqui, não é tão aleatório se a gente for pensar, é fazer um paralelo entre quando a gente começou no mercado de startups em 2010 até hoje. Se a gente fizer um contraste de hoje para 2010, hoje 2021 para 2010, quais as principais diferenças? É mais fácil pensar quais as semelhanças do que quais as diferenças de tanta coisa que aconteceu desde lá, né, Mike? Eu me lembro quando a gente ia naqueles eventos lá que tinha o BR New Tech e tinha um não sei o que, acho que era não sei o que na Laje, que a gente ia lá naquela, não sei se você chegou aí, na galeria Orofino. Na Orofino, e tinha uma outra era um começo de um coworking lá no Campo Belo, acho que era, sei lá, com o Diego Ramos, lembra? Ah, é verdade, na Startupi. É verdade, um abraço aí pro Diego, que está morando no Canadá. Canadá, é isso aí. Mas continua, te cortei aí, continua. Não, mas é isso aí, a gente ia, e aí eu me lembro que todo mundo cabia numa salinha, assim, a gente conhecia todo mundo, circulava, todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo. E hoje a gente tem aí milhares de anjos investindo, centenas de fundos de investimento em startups, a gente tem todo um ecossistema, tem gringo colocando dinheiro com bem mais facilidade aqui nos negócios brasileiros. A gente já está num nível muito diferente do que a gente encontrou. Eu me lembro que o Dave McClure, da 500, ele tinha, como é que era? O Geeks on the Plane, que ele botava um monte de investidor e vinha para o Brasil aqui conhecer as startups e tudo mais. O que você acha que mudou daquela época, né? Em termos, volume e tudo mais, é brutal a diferença, mas se você fosse pensar quais as principais mudanças que você percebe? Nossa. Então, vamos lá. Primeiro, na época, o Brasil era o país do copycat. Então, você ia fazer um site de tecnologia, você ia copiar o que dava certo nos Estados Unidos, não em qualquer lugar, nos Estados Unidos. Então, baby.com, Groupon, né, com peixe urbano e assim sucessivamente. Ou seja, a maioria dos sites que davam certo no Brasil eram cópia de um modelo que dava certo nos Estados Unidos. O cara ia para o Brasil e fazia. E ainda por cima, era muito gringo, muito americano que descia para o Brasil para começar a sua startup no Brasil, né? E buscando o estilo de vida, acabava no Rio de Janeiro. Então tinha mais startup até que deu certo na época no Rio de Janeiro do que fora, do que em São Paulo, que já, né, não é muito mais o caso. Então acho que essa é a primeira coisa que eu lembro assim que me chama a atenção. Aí eu deixo você completar agora, a gente faz o ping-pong aí, cada um completa um pedaço.
Legal, eu acho que a outra coisa que tinha, assim, a gente estava recém começando as aceleradoras no mundo, né, e aí começamos a atuar nesse mercado, tinham poucas aceleradoras, né, tinha a Farm, do Felipe e do Alan, que na época era um modelo meio educacional, tinha 21212, do Tom, do Marcelo, do Fred, que são super competentes, até o Marcelo está empreendendo, eles estão ainda impactando bastante. A gente tinha a Pipa do Thiago, uma build lá no Rio, que era muito legal, eu fui visitar aí lá algumas vezes, era uma casa no meio da floresta, era maravilhosa, o lugar era muito legal, e aí te conecta com isso que tu falou, né, dos estrangeiros vindo pro Rio de Janeiro e se estabelecendo. E aí a gente tinha poucos fundos de investimento, a gente tinha a Monax, na época a Redpoint a gente ainda não estava operando, eu não sei se a Stella já era formalmente mas eu sei que o Edson já estava ativo, né, nessa época. Eles capitalizaram com a grana deles e depois virou fundo mesmo. Depois virou fundo. Eu acho que tinham alguns outros fundos aí. Eu acho que o Criatec já tinha, talvez o Criatec 1. Criatec tinha. Estava sendo criado, né? Tinha SP, acho que a SP Ventures tinha. A SP ainda não estava na tese, né? Agro, era tudo. Tinha poucos. Olha só, a gente está tentando lembrar aqui. A gente encheu uma mão. Aí tinha assim, eu lembro do Michael Nicholas desbravando antes de dar valor, virar valor e vir para cá, né? Então ele estava meio que representando o fundo lá de fora. Tinha assim alguns fundos internacionais que colocavam um empreendedor em house, ou, né, tinha uns caras que vinham e passavam uma semana para dar uma olhada. O Michael morava aqui, mas os outros passavam uma semana, duas para procurar startup e depois voltavam lá para casa, né? Voltavam para os Estados Unidos. Tinha isso também. Uhum. E eu estava vendo aqui, hoje mapeado no Brasil, tem 92 fundos de venture capital. Eu acho que até tem uns mais, tá? Mas mapeado tem 92. Então, em 9 anos, a gente estava lembrando, não dava para contar uns 10. Não. Agora tem 92. Sem falar os que devem estar captando hoje, sem falar os que estão, de repente, estabelecidos offshore. Eu acho que assim, o volume de capital nesse mercado cresceu muito. Eu acho que, claro, foi uma tempestade perfeita, porque queda dos juros internacionalmente, depois no Brasil, né, o mercado brasileiro aí tem milhões de ineficiências. Eu acho que o que tu falou lá no início, né, do copycat sendo o primeiro cara, e aí na época tinha a Rocket, ainda tem, né, ainda existe a Rocket, mas na época a Rocket era muito forte por pegar o modelo americano, estava dando certo nos Estados Unidos, e ela replicava na Europa, e depois começou a replicar no Brasil, e depois eles vendiam para o player que eles tinham feito o copycat, e foi muito bem sucedido o modelo da Rocket durante bastante tempo, né, veio da Fit, veio várias empresas aí que eles operaram. Então a gente tinha assim, a primeira geração de profissionais do setor de startups, muitos foram formados na Rocket, né? A gente tinha, aí na época a gente até vendeu para eles o pessoal das compras coletivas, né? A gente vendeu o Zupa para o Peixe Urbano lá em 2012, e a compra coletiva também ajudou bastante a formar gente, e acho que esse era outro aspecto, não tinha startupeiros no Brasil, né, Mike? Não tinha o cara que sabia operar e tocar uma startup em 2010, né? Não tinha mentor, tinha muito pouco mentor, o pessoal não sabia o que era dar mentoria, como dar uma mentoria, então você precisava caçar, então não tinha ninguém para te ajudar, não tinha metodologia, então o startupeiro ele era um desbravador e era um autodidata, como muitos até hoje, né? Só que hoje você vai na internet e você encontra tudo que você quiser para começar o teu negócio. Na época não tinha nada disso, então ninguém te ajudava. Já tinha Anjos do Brasil começando, era SP Angels, tá? Era Anjos de São Paulo, que depois se transformou na Anjos do Brasil, então tinha um pequeno ecossistema de investidores anjos muito pequeno. Então tinha pouco empreendedor, pouco investidor anjo e pouco fundo de venture capital, não tinha dinheiro, né? Então assim,
resumindo, não tinha dinheiro, não tinha talento querendo fazer. Então era isso, acho que não tinha ainda essa... Porque hoje a pessoa que toca uma startup é um super-herói, né? No imaginário popular, e eu acho que até distorceu um pouco, né? Esses dias eu vi uma pesquisa, as pessoas falando, por que você quer ir para esse meio das startups? Eu quero ter mais qualidade de vida. Eu acho que você está com uma imagem idealizada do que é criar uma startup. Uma startup não é qualidade de vida. Mas eu acho que tem... Mas na época não tinha esse interesse, e mesmo o mercado acadêmico não tinha ainda. Hoje tudo que é curso de MBA, a graduação, trabalhos finais de curso, cria uma startup, dá um pitch. Não tinha, ninguém sabia o que era um pitch, né, Mike? Não, hoje tem matéria de empreendedorismo, né, nas faculdades e tudo mais, mas não tinha, ninguém sabia o que era dar um pitch, ninguém sabia nada. Nesses meetups que tinha, o pessoal pegava o microfone e contava um pouco a história da startup que ele estava montando, né, tinha o Open Mic lá, e você ia lá e tinha lá, sei lá, às vezes dava uma centena de pessoas, às vezes tinha bastante gente, às vezes tinha quase ninguém, e você ia lá e pegava o microfone e falava, eu estou fazendo isso, daquilo, aquilo, outro, e tentava procurar ajuda, né? E aí tinha que, eu acho que aí que era a dificuldade, era encontrar a grana. Então, você tem o desbravador, e você falou, né, o cara é super-herói, na época muito mais super-herói do que hoje. Aliás, engraçado, eu estava falando com o nosso novo gerente do Banco Itaú ontem, e aí eu falei, alocado para nós faz 3 dias, tá? E aí eu falei, você sabe o que a gente faz? E o cara fazia a mínima ideia, o que é ACE, o que vocês fazem? Eu falei, a gente mexe com startups. Eu começo assim para dar um introdutório, né? Eu nem falo invest, eu falo ou inovação, não falo nada disso. A gente mexe com startups. Aí ele virou e falou, pô, então vocês estão ricos pra caramba. Aí eu falei, bom, deixa eu agora te contar um pouco como é que funciona. Mas essa história do imaginário que você falou, né, que é muito legal. As pessoas acham que vai ter qualidade de vida, vai trabalhar menos e vai encher de dinheiro, vai vender, vai fazer IPO, né? E esquecem que as coisas não são tão fáceis. Às vezes são mais rápidas, mas o tombo às vezes é mais rápido do que o crescimento. Também. Acho que às vezes bem mais rápido. Mas voltando, então, não tinha nada. Eu lembro, inclusive, de um desses eventos que quando você falou da Redpoint, quando a Redpoint veio, né, para o Brasil e estava num evento, o pessoal chamou o Anderson, né, um abraço para o nosso amigo Anderson Chess, para falar, olha, ele acabou de levantar 130 milhões de reais, não era dólar. Nossa, maior fundo do Brasil, sensacional. Tinha fila para bater na porta lá, tinha os caras que passavam a noite para falar com ele. Hoje, um fundo de 100 milhões de reais tá ok, tá cheio. Acabou já, precisa levantar um fundo, são maiores agora. Levantar 100 milhões, o pessoal tá levantando tranquilo. Não é nada tranquilo. Não, mas nunca não é. Mas tem... comparado, né? Não, hoje tem vários fundos que têm 100 milhões de under management, né? Que gerenciam 100 milhões de reais no Brasil. E na época, foi assim a explosão, né? O maior fundo do Brasil já levantado até então, né? Então as coisas mudaram muito, né? O acesso ao capital mudou muito. E, então assim, se a gente falar um pouco disso, e a qualidade das startups, né, Pedro? Como é que, vamos comparar como era, e aliás, podia falar também um pouco do Startup Brasil, tá? Boa. Né? Lembra? Bem lembrado, tá? Então, lembrado. Fala você um pouco aí disso. Legal, assim, o Startup Brasil foi um programa bem pioneiro que acho que era o MCTI, se eu não me engano, criou. É isso, né? Ou era... era o Ministério. Eu me lembro que tinha uma conexão com o Sebrae também na época, que aliás o Sebrae é um player que sempre esteve aí desde o início. Um abraço aí pro Márcio do Sebrae Nacional, e eu me lembro que a proposta, né, do Startup Brasil era basicamente casar investimento com as aceleradoras, né? Então a startup vinha
e digamos que uma aceleradora investisse 50 mil X, ele destravava o investimento do Startup Brasil de 200 mil reais, e era em bolsas, né, do modelo do CNPq, que o cara tinha que convertia em salários, né, para os empreendedores lá, e ajudava muito na época, como não tinha capital disponível e ele era equity free, porque na verdade tinha participação da aceleradora, era um processo bem interessante. Eu me lembro que aí vinha a lista do Startup Brasil, e a gente tinha que dividir entre as aceleradoras, e os empreendedores colocavam lá qual a aceleradora número 1, número 2, número 3. Então, assim, a preferência era da número 1 e tal. E aí um abraço aí para o Felipe Matos, que ficou à frente do Startup Brasil, e foi super, super legal a gente fomentando aí o ecossistema. Nessa época que todas as aceleradoras se reuniram e a gente fundou a ABRAE, que era a Associação das Aceleradoras aqui no Brasil, e eu fui presidente por 2 anos aí é bem menos glamuroso do que parece falando, mas eu fui por 2 anos, e agora, né, assim, nos últimos anos a ABRAE foi absorvida pela Amprotec, que cuida das incubadoras, né, que já era uma coisa que existia bastante no Brasil. Tem mais de 300 incubadoras e parques tecnológicos e tal. Então esse foi o Startup Brasil. Foi bem importante no começo, porque tinha o Demo Day do Startup Brasil, várias startups nossas participaram, né, e a gente encontrou muito talento legal por ali, né, Mike? Muito, muito legal. E assim, só para o pessoal entender, a aceleradora e incubadora são coisas diferentes, tá? Acho que vale a pena até a gente explicar um pouquinho isso aqui, né? Então, uma aceleradora tem como intuito pegar um lote de startups ao mesmo tempo, 10, 15, 20, e ajudar elas a transformar elas, fazer o negócio crescer, colocar funding de maneira rápida. Em geral, no início, eram programas de 3 meses, 4 meses, tá? Onde você faz um baita do intensivo, condensa todo o teu know-how, né, todo o teu conhecimento, e aplica junto com essas startups para elas crescerem e passarem para o próximo nível, e depois procurar funding, né, procurar dinheiro e crescer. Enquanto que uma incubadora, e aí são iniciativas, muitas vezes, a maioria das vezes, iniciativas privadas, né? Aceleradoras são iniciativas privadas. Já incubadoras são modelos onde você dá o apoio a uma iniciativa nascente, que às vezes vai virar uma startup, às vezes nem dentro de uma universidade. A grande maioria das vezes né, a universidade te acolhe, tem um espaço, te incuba lá dentro, não te dá dinheiro no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem algumas que te dão dinheiro, né? Tem muitas que te dão funding, e você fica incubado o tempo necessário até você sair com algum negócio, né? É muito diferente a modelagem, a velocidade também das coisas, né? O impacto que você traz para o empreendedor e tudo mais, né? São coisas diferentes. E muitas vezes a gente acabava até investindo em empresa que sai de uma incubadora. Então é um nível anterior, né? A acelerar é um nível posterior a incubar. Você incuba primeiro para acelerar depois, ou não, né? Não precisa incubar para ser acelerado. Mas só para o pessoal entender a diferença, porque muitas vezes as pessoas misturam um pouco as noções, né? É verdade, é verdade. E eu acho que assim, a incubadora, muitas vezes, né, como você falou, ela tem esse braço que está ligado à universidade, né? Tem, talvez, a gente pensa em hard tech e assim, coisas mais difíceis, científicas, né, que envolvem pesquisadores e tal. Uma incubadora é o lugar ideal, né? Tem incubador tipo o Cietec aí do Risola, do Sérgio Risola, um abraço aí pro Sérgio, que aqui em São Paulo, que é uma figura e faz um trabalho há muitos anos, super competente ali na frente da incubadora. Então, assim, todos esses agentes juntos conseguiram fomentar. Mas daí o que tu falou, né, Mike, sobre os empreendedores, eu acho que agora a gente está tendo um fenômeno, como tu falasse, né, de mais acesso à informação, já tem livro. Quando a gente começou, não tinha nem o Lean Startup na época, não tinha nem método Lean, que a gente, enfim, fazia meio que intuitivamente, e aí a gente vê o cara meio que tateando pela primeira vez nesse negócio. Hoje a gente está vendo fundadores de empresas pela segunda vez,
pela terceira vez. Então, assim, já é pessoas que já têm experiência também, já fecharam ciclos. Quando tu vê, né, o Júlio Vasconcelos era nosso mentor lá no início do Peixe Urbano. O Florian e o Mate ajudaram muito a gente no início, foram mentores extremamente generosos. Eu lembro que o Florian ficava o dia inteiro, às vezes ficava a tarde inteira ajudando empreendedores lá na ACE, na época que ele nem estava na Loft, estava na Print. Né? Então, muita gente foi generosa. Eu acho que isso também faz parte da construção no ecossistema, give first, né? Paga antes, né? Como é que tu vê isso aí? Porque isso também move muito o mercado, o ecossistema americano. Né? Sim, né? Nos Estados Unidos é muito comum, né, os empreendedores darem mentoria, ajudarem novos empreendedores e investirem também, né? Existe esse ciclo virtuoso aí de investimento, de ajuda de um empreendedor para o outro, empreendedor que deu certo, ou às vezes que está ainda empreendendo, mas que conhece e ajuda. Eu acho que no começo era assim mesmo, era tudo meio misturado, era empreendedor, era fundo de venture capital, tinha a Trindade, lembra? Fundo antigo, que já não tem mais, né? Que também, né? A Bárbara, muito envolvida com a gente, ajudou muito, que está hoje na Ória, né? Um abraço aí para ela. O pessoal da Ória também, um abraço. Ória, O nosso amigo Paulo Humberg também foi super mentor no início, né? E ajudou muito. Muito. Então era tudo muito misturado, né? Hoje ainda a gente tem, né? O pessoal fazendo mentoria, mas no começo quem fazia era do ecossistema, assim como é aqui. E eu acho que hoje existem mentores de todos os lados, não é só do ecossistema. Você consegue pegar mentores que são da indústria, enfim, do comércio, que tem outras experiências e que agregam para as startups. Tem muita gente interessada em fazer mentoria e sabe fazer mentoria muito bem. E lembrando que mentor não recebe, né? É tudo pro bono, é tudo na boa vontade, na amizade. Às vezes um mentor se envolve muito, acaba virando conselheiro da empresa. Eu já vi mentor virar CEO para substituir o CEO e, enfim, o CEO assumir uma outra função. É até relativamente comum nos Estados Unidos, a gente vê vários casos, né? Super comum. E mentor virando investidor também tem um pouco de tudo, né? Acho que já tem isso também no Brasil, que é bem legal, é super salutar para o ecossistema. Então tudo isso foi crescendo com o tempo. A gente não conseguia achar muitos mentores que sabem fazer, que se dedicassem, né? Hoje já tem. E aí os grupos de investimento anjo, mas se a gente for pensar, tinha lá o Anjo do Brasil, né? SP Angels, e depois virou Anjo do Brasil, não tinha mais nada. E aí tinha uns anjos soltos aqui e acolá. Tinha o Gávea também, né? Sim, verdade. Tinha o pessoal do Gávea, que era, inclusive, nosso primeiro investimento anjo, né? A gente fez junto com o Botelho, aí tem que dar um abraço pro Antônio Botelho. Grande abraço. A gente conheceu a Camila Farani lá, né? Camila Farani também. Verdade, esse era o mais antigo, mais estruturado até hoje, super bem estruturado. E depois começou a vir um monte de outros, né, grupos de investimento anjo, e hoje tem vários, né? E tem os das faculdades, né? Eu ajudei, né? Fundei o GV Angels, né? Que é de ex-alunos da GV, mas agora tem. Aí as faculdades tem um monte, tem FEA, tem Poli, tem ITA, todas as faculdades, tem INSPER, todo mundo está com um grupo de investimento anjo, de ex-alunos. Né? A gente na GV começou e as outras faculdades vieram atrás. E isso é capital, né? Isso é capital, mas que não tinha, né? Então, mais capital no mercado. Vamos falar dos cheques, Pedro? Tamanho de dinheiro, quanto que a galera levanta hoje ou quanto que os investidores investem? Nossa, isso também mudou muito, né? Os valuations, também não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno internacional, porque a gente está tendo um boom. A gente teve o ponto de inflexão da tecnologia. Foi agora, né? Foi nos últimos, 6 anos. E assim, era, né, uma série A, que é como a gente fala, né? O primeiro cheque mais relevante aí que uma startup recebe. A gente estava falando de 2 milhões de reais, né? 2 milhões e meio, às vezes 5. E era um negócio, o cara tá rico, 5 milhões. Hoje os caras estão recebendo aí dezenas de milhões de dólares no primeiro cheque, numa série A.
E é um negócio, hoje não tem um dia que a gente não veja no jornal uma notícia, uma rodada multimilionária de uma startup que muitas vezes o pessoal nem ouviu falar. E naquela época a gente conhecia nominalmente todas as startups, todos os empreendedores, sabia onde que eles estavam e conseguir um cheque era muito, muito suado. E é claro, né, tu mencionou um fundo de 100 milhões, era um fundo muito grande na época. Enorme. Hoje os fundos são muito maiores e para eu conseguir fechar um fundo, né, conseguir investir tudo, fazer o deployment do capital do fundo, eu tenho que ter deals maiores. Então, e o SoftBank foi lá e esticou essa corda lá para cima. Então, quando a gente vê o tamanho dos cheques que as pessoas estão fazendo, tem a ver com o tamanho dos fundos, tem a ver com o volume de capital que foi injetado nesse mercado, e, consequentemente, inflacionou o valuation, porque se você tem dois fundos competindo ali pela mesma startup, você aumenta, que é outra coisa que não tinha, né, Mike? Uma competição. Se você tinha uma oferta, tinha que pegar, porque não vinha a outra tão cedo, ou o tempo que demora para tomar uma decisão de investimento lá em 2011, 2012 era meses, né? Não estamos estudando, porque sabia que não tinha outras opções, é a lei da oferta e procura. E agora não, agora tem muito mais capital, os investidores são muito mais rápidos, ainda não está no nível do Vale do Silício, que demora dias, às vezes, para o cara botar um term sheet na mão, porque senão vem outro cara e coloca mais rápido, mas a gente está chegando num nível de dinamismo onde os melhores times conseguem escolher os seus investidores, quem consegue performar bem, gente que eu não via desde a época do estouro da bolha lá em 92 mil ali, que o cara hoje tem gente levantando rodadas relevantes no PowerPoint. Hoje em dia tem gente levantando o PowerPoint, coisa que a gente nunca imaginava há 5, 6 anos atrás, né, Mike? Não tinha como ninguém, assim, PowerPoint, ou seja, sem receita, sem produto, sem MVP, uma ideia, o cara vai lá e levanta, né? E levanta milhões hoje. Antigamente não tinha como isso acontecer no Brasil, e a gente falava também, você falou, né, hoje dá para escolher o teu investidor, assim como os investidores também têm mais opção de escolha de startup, né? Tem mais startup, tem mais investidor. Antigamente tinha menos startup, mas também tinha menos investidor, tinha menos capital, e a gente sempre falava para as startups, olha, não vai ficar conversando com 5, 6 fundos ao mesmo tempo, porque você vai perder teu tempo e você vai se dar mal. Tá? Você tem que conversar com um cara só, escolher o cara e conseguir o dinheiro dele até o fim. Né? E agora mudou completamente, né? A estrutura do que está acontecendo. Você tem múltiplas ofertas, né? E eu sempre reclamava muito, talvez um pouco americanizado, que demorava 9 meses para levantar grana. Eu falava, era uma gestação, não é possível que a gente não consiga acelerar isso, tá? Fechar um deal de um fundo ou de um grupo anjo. O grupo anjo é um pouco mais rápido, mas 9 meses para fechar um negócio é um absurdo. Hoje os negócios estão se fechando eu acho que você fecha a intenção do negócio em 30, 60 dias, não mais. Aí depois papelada, não sei o que, em 3 meses, 4 meses tem deals acontecendo. Até menos. E não era assim, era muito lento. E aí lembra, 9 meses para uma startup, às vezes você mudou, você pivotou, você triplicou, você quebrou, você não é mais a mesma coisa, 9 meses depois, né? E hoje não. E por que os caras têm que acelerar? Principalmente pela velocidade de crescimento da startup, o valuation hoje, 6 meses depois, ele é outro. Se o cara está crescendo, ele não tem como ele fechar o valuation igual a 6 meses atrás. Ele deveria pedir até um plus se ele demonstra o crescimento, né? E ter a competição dos fundos. Eu acho que isso é super legal. Aqui nos Estados Unidos, como você falou, vou dar um exemplo, não é de fundo, uma empresa que a gente vendeu aqui, a gente vendeu a Fundast para o Gust, né? É algo público hoje, né? Então, uma empresa da ACE que a gente vendeu aqui nos Estados Unidos, a gente fez um roadshow de venda. E foi um roadshow sensacional, porque a gente falou com três incumbentes compradores no mesmo dia, de manhã, de tarde, de noite,
Saímos da reunião do cara da noite, tarde da noite, umas 11 horas da noite, ele liga para mim e fala, vem aqui amanhã cedo, e fez uma oferta para comprar o negócio. A gente vendeu a empresa em 2 dias, aqui em Nova York. Olha aí. E eu acho que, quem sabe um dia a gente chega lá, né, no Brasil. Mas vai chegar, né, Pedro? Vai. O M&A tá acelerando muito também nos últimos anos, a gente tá vendo um boom de M&A. E, aliás, um abraço pro Miklos, aí pro Diego, né, Sim, empreendedores da Fundace, agora estão tocando como é que é, Company Hero, né, a empresa nova deles aí. Empreendedores de segunda empresa, né, quer dizer, normalmente fazem uma empresa ainda melhor do que a primeira, com todo o aprendizado mais rápido também. Então, é esse dinamismo. E aí a gente viu o fenômeno dos valuations, né, Mike? Os valuations esticando, assim, assustadoramente esticando nos anos recentes, em alguns mercados como o fintech, um negócio, assim, absurdos, né? Não, assim, quando eu falo absurdos, não estou criticando necessariamente, porque é um fenômeno de mercado, não é uma distorção causada por um agente A ou B, é a lei da oferta e da procura mesmo, como eu falei. Mas isso é interessante que a gente consegue ver até no mercado de capitais, os múltiplos das empresas também aumentando nesse setor de tech, né? Ainda tem muito que a gente evoluir no setor de tech em termos de empresas listadas, mas assim, eu não imaginaria, né, lá atrás o volume de empresas lá que foram feitas lá atrás, né, que foram criadas lá atrás, já listadas na bolsa. Empresas aí como a Mosaico, que veio como origem do Buscapé, que foi um dos pioneiros aí, aliás, abraço aí pro Romero, pro Borges, né, que o Borges, inclusive, foi para Domo, né? E abraço pro Guilherme da Mosaico, Thiago, e eu acho que são gerações de empreendedores aí, e já empresas listadas na Bolsa, e eu acho que isso também é uma coisa interessante, que é o capital, porque até então as pessoas não tinham gerado riqueza neste setor no Brasil. Tinha as primeiras aí, as empresas de ERP, né, a TOTUS, né, a Microsiga e etc., que geraram depois a DataSul, né, que geraram a TOTUS, mas era a Lynx e tudo, mas eram empresas de ERP, né, a Bematec, né, nosso amigo Marcel, aí, um abraço também para ele. E aí essas empresas foram as pioneiras, né, do mercado de tech, mas hoje a gente tem gente que ganhou dinheiro no mercado de startups e está reinvestindo. Então, quando a gente pega o smart money, que é o que a gente costuma dizer, agora a gente tem empreendedores, como tu falou no início, ajudando empreendedores com capital relevante e fazendo essa roda girar. Mas eu queria perguntar para ti, o que tu acha que vai acontecer com os valuations? O que deve acontecer? Porque não é um fenômeno brasileiro. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, a gente vê no mundo inteiro o valuation esticado. Alguns se provam, né, faz sentido a tese, outros nem tanto. Então, o que você vê? Qual que é a tua previsão para os valuations? Assim? Tá. Antes disso, você falou de IPO. Antes, há muitos anos atrás, né, lembrando, a ACE vai completar 9 anos, a gente vai estar já indo para o 10º daqui a pouco. Aliás, tem que fazer festa grande, hein, Pedro? Mas... Novembro. Então, IPO. Quando vinha um empreendedor e falava assim, qual é a tua visão? Minha visão é fazer um IPO daqui a 2, 3 anos. Nós estamos falando aqui de, sei lá, 2000, que nem que seja 2015, vai? 16, 17, 18, vou fazer IPO. IPO, esse aqui não tem visão. Né? Nem coloca no teu PowerPoint que você vai fazer IPO. Você pode falar que você vai conquistar o mundo, você vai ser o maior do mundo. Mas falar que você vai fazer IPO no Brasil, não põe no PowerPoint, não dá credibilidade para ninguém. A gente falava isso. A gente criticava quem vinha e a gente ensinava as nossas startups não falarem de IPO, porque IPO no Brasil era um negócio tão fora da possibilidade, da realidade, né, do contexto, que o cara não tem visão, está viajando na maionese. E hoje você vê o que está acontecendo. Né, a quantidade de IPOs de tecnologia que rolaram nesse ano passado, em plena pandemia, né, o que está acontecendo aí no mercado e como as coisas mudaram, que hoje, quando alguém chega e fala, eu estou com um tamanho para fazer um IPO, tá mesmo, e vai que a visão é boa.
né? É possível. Né? Antes não era possível, não tinha acesso. Né? E ainda mais o cara falar que ia fazer IPO no Nasdaq, você imagina, você está completamente fora da realidade. Né? Então, só para fazer um parênteses, né, para falar um pouco sobre isso que você comentou, e tem a ver com esse negócio de valuation também, acaba levando o gancho para o valuation, porque os valuations, primeiro, os valuations aumentaram porque tem muito acesso ao capital, tem muito capital disponível, porque tem muita liquidez porque a taxa de juros caiu, os investidores procuram investimentos alternativos dentro dos possíveis, do basket, da cesta de investimentos alternativos. Venture capital, startup é um deles. Então, começou a vir dinheiro, uma enxurrada de dinheiro, pessoa física e pessoa jurídica. Isso é fenômeno mundial. Né, porque a taxa de juros mundial está muito baixa. Então, nos Estados Unidos, Japão, na Europa, e aí, Brasil, quando caiu tudo, o pessoal começou a procurar investimento, começou a investir forte em startup. Bom, aí está na vez da startup agora. Está sobrando capital, eu vou aumentar a valuation. Eu vou pedir mais dinheiro, eles vão me dar dinheiro, eu tenho acesso e eu vou subir. Então, eu não vou dizer que é uma bolha, mas é um gráfico natural, né, correlacionado com o volume de capital disponível. E aí os valuations começaram a aumentar e as pessoas começavam a pagar, estão pagando por valuations que, de novo, mesma história que do IPO, 2012, R$1 milhão valuation. Uau! Nossa, tô valendo 1 milhão. Uau, eu sou o rei da cocada aqui. A minha empresa foi, me deram um valuation de 1 milhão e me deram R$200 mil. Tomaram 20% do negócio, investimento inicial, primeiro investimento do cara, tomaram muito da empresa dele, né, se for pensar. E o cara estava feliz da vida. E hoje, os valuations, imagina, não tem negócio de 1 milhão, né? Os valuations estão muito mais elevados, empresa iniciante aí, pós-PowerPoint, já estão sendo valoradas em 8, 10 milhões, né, de altíssimo risco, porque o capital está disponível, tem muita possibilidade, tem muita startup também, e aí o mercado mudou. Não sei se vai continuar, só vai continuar se quem investir retornar. Essa é a grande prova que a gente vai ter agora, tanto dos IPOs quanto de investimento direto nas startups. Se retornar, fica. Se não retornar, cai, e eu acho que cai rápido. Não sei se você concorda, Pedro. E aí, assim, quando, né, isso vai acontecer? Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que o proxy vai ser as empresas de capital aberto, porque o valuation é um voto. Né? É um voto que eu faço quando eu invisto na empresa. Quando eu invisto no capital privado, né, numa empresa fechada, são 3 instituições ou pessoas votando. Quando eu abro o capital, são milhares de pessoas votando, né? Então, que nem acho que foi, não sei acho que é o Peter Lynch que dizia que o mercado no curto prazo é uma máquina de votação e no longo prazo é uma balança, né? Então, eu acho que a gente vai hoje está vendo votação, mas no longo prazo a gente vai ver a balança ser ajustada com base nos fundamentos. E não adianta, valuation é valuation. Não existe um novo tipo de valuation. Existe um novo tipo de capital sendo investido e as pessoas vão competir por esse ativo e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer é uma regulagem de valuation a partir do mercado de capitais, né? Quando uma tese se comprova publicamente ou não, ela leva junto de arrasto todo aquele segmento que está abaixo dela, que explora um modelo de negócio parecido, ou explora, como os dados são abertos, as pessoas conseguem ver os economics de cada negócio. Então, eu acho que ele meio que dá um ripple effect para baixo, e ele vai meio que ajustando os valuations. Então, cada coisa que a gente vai ver no mercado de capitais sendo ajustada, precificada para baixo, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo em toda a cadeia. E à medida que a gente vai ter mais startups fazendo IPO no Brasil,
que acho que deve ter várias aí na pista de lançamento. Eu acho que a gente vai ter uma cobertura cada vez maior de modelos de negócio e tal, para a gente conseguir olhar esse proxy e tomar decisões. Então, nos Estados Unidos já está acontecendo isso em alguma escala, em algum nível, com alguns ativos. Então, por exemplo, quando você pega o ride-hailing, né, que era uma tese, todo mundo tinha, e era Didi, Lyft, Uber e tal. Agora esses caras, o Uber tá lá, capital aberto, performando, né, meia boca, e a gente já vê o economics do negócio, a gente entende isso. Óbvio que isso impacta toda a cadeia, inclusive os caras de patinete, os caras, né, todo mundo que de alguma maneira usa um modelo parecido se precifica de acordo com isso. Então eu acho que a gente vai tendo ajustes por segmento, por modelo. Tem gente que diz que vem um crash, né? Tipo 2000. Eu não sei, tá? Eu não sei. Tu acha que não também, né? Não, acho que não. Uma outra coisa legal é o fato da gente ter essa quantidade de IPOs de tecnologia hoje no Brasil. A gente está trazendo o usuário comum que conhece esse site que ele usa, né? Que compra da Enjoei, do Thier, hoje ele vira acionista. É sensacional, ele vive algo do dia a dia dele e ele aprende um pouco da tecnologia como usuário, e agora ele tem a possibilidade também de virar acionista e de comprar ações dessas empresas, o que não era possível antes no Brasil. Então, eu acho que toda essa nova geração digital também colabora para essa demanda, né? Vide Robinhood aqui nos Estados Unidos explodindo, né? E a maioria dos usuários é uma geração muito recente que está aprendendo a investir com um aplicativo e que compra muita tecnologia porque usa a tecnologia. Então, eu acho que a gente vai enxergar uma bolsa de valores brasileira que talvez seja um espelho da bolsa de valores americana, onde as grandes empresas de tecnologia carregam a bolsa nas costas, né? Ainda hoje carregam, né? Acho que vão carregar por muito, muito tempo, talvez eternamente, e mais FANGs virão, né? Mais Facebook, Amazon e Netflix e Google virão para aumentar essas que carregam, né, a bolsa, e eu acho que a nossa bolsa vai ser talvez um espelho. Eu acho que não me espantaria em nada que em alguns anos, não sei quantos, 5, não sei, a gente abra, né, quais são as principais ações do mercado brasileiro, e nós vamos ter ação de tecnologia. Ao menos eu gostaria que fosse assim, tá? E faz sentido, né? Faz sentido. São empresas que mais crescem, que mais agregam valor. E aí, se você aceita essa hipótese, não sei se o valuation vai cair. Eu concordo. E eu acho que, pensando agora, para a gente ir encerrando aqui a nossa discussão, né, pensando no footprint que tudo isso deixa, quando a gente teve o crash de 2000, e eu me lembro bem, assim, conhecia as pessoas e tudo mais, o que a gente viu, na verdade, foi um grande avanço em tecnologia, um grande avanço em várias áreas, mesmo o valuation das empresas sendo extremamente afetado, caindo, mas a gente tinha muita empresa que não tinha fundamento algum listada na bolsa, os caras não faturavam, os caras não tinham modelo e tal. Hoje a gente tem fundamentos, as teses podem não se comprovar exatamente, mas sim, ela é baseada num racional, ela tem um racional claro por trás, não é aquela coisa de vamos crescer e quando estiver lá em cima a gente liga a maquininha de ganhar dinheiro e todo mundo vai ficar rico, né? Que era mais ou menos a tese lá que olhando para o Google e todos esses caras aí, era a tese que o pessoal tinha. Hoje em dia a gente já tem vários setores, vários modelos de negócio, quase que uma ciência por trás dos negócios de assinatura, tipo SaaS, tem uma série de métricas e coisas para avaliar. Então a gente está muito melhor para isso. E tu falou uma coisa que eu acho legal, que é o mercado de capitais com mais opções dá acesso ao brasileiro, aos brasileiros que querem entrar nesse setor, porque é muito difícil você jogar um jogo no mercado privado, é muito difícil, você enfim, não é simples, não é você vai num lugar lá e estão todas as startups, não é assim, mas no mercado público a gente consegue dar acesso aos brasileiros de um setor que nos Estados Unidos aí é quase 30% da economia, é um negócio pujante,
e não tem sinais de desaceleração. Então eu acho que o futuro nosso a gente ainda está muito no início da curva no Brasil, mesmo tendo toda essa evolução que a gente comentou, acho que a gente está muito no início da curva, e eu acho que vem muito mais por aí. Pelo menos é a nossa aposta aqui na Ace, né, Mark? O que você acha? Com certeza, acho que é isso aí mesmo. Acho que a gente está no começo, mais um começo estruturado. Hoje a gente tem métricas, como você falou, para avaliar as startups maiores que amanhã vão fazer IPO e tudo mais, e quando fazem IPO essas métricas fazem sentido. Então é parecido do que as métricas das empresas tradicionais, vamos dizer assim, que estão já no mercado de ações há muito tempo, né, o P, ratio, enfim, e tudo mais. Então você consegue comparar, né, fazer uma análise de uma empresa de tecnologia comparando com uma Petrobras, tá? Dá para você pegar métricas parecidas, e é isso que eu acho que traz um pouco de confiança para o investidor que nunca investiu em tecnologia e fala, pô, eu consigo comparar o banana com banana, né? Isso aqui é legal. Antes, como você falou no Crash, não dava para comparar banana com banana, o cara não tinha receita e estava listado aqui no Nasdaq. E aí eles quebraram, esses caras todos desapareceram, né? Então, eu acho que tendo fundamento, a gente tem um grande futuro pela frente, né? A gente é super bullish, aí a gente acredita muito e vamos continuar acreditando. É isso aí mesmo. Isso aí. Somos long no Brasil. É isso aí. Bom, com isso, encerramos mais um episódio de Conversas Aleatórias, Pedro e Mike, agora mergulhando aí no Memory Lane, como os americanos falam. A gente foi fundo aí olhar nossas origens, o que estava acontecendo aí, relembramos vários amigos e amigas ao longo da conversa, e eu acho que o legal é olhar para frente e ver tudo que ainda vai ser construído, e é legal que a gente, de alguma maneira, tem um tijolinho aí nessa construção, e que a gente tenta ajudar cada vez mais todos os empreendedores, todo mundo que está tentando fazer acontecer no Brasil, todo mundo que é do bem, todo mundo que quer o bem do que a gente está fazendo, também é long Brasil aqui, que nem a gente. Então, termino aqui agradecendo ao Mike de novo pela sua participação direto de New Jersey. Obrigado aí, Mike, pelos insights e pelo papo, foi bem legal. Obrigado, Pedro, foi ótima sessão Nostalgia hoje. Quem sabe daqui a alguns anos a gente faz outro parecido com esse e compara o que a gente falou hoje com o que a gente vai falar daqui a uns 2, 3 anos. E aí, assim sucessivamente. Mas bem legal, ótimo papo, obrigado. Boa ideia. Vamos fazer. Eu acho que, de acordo com os anos de cachorro aqui que a gente está vendo, eu acho que não vai precisar ser daqui a 10 anos essa conversa. Então, muito obrigado você que está nos ouvindo também. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que tenha trazido informações que talvez você não tivesse antes de ouvir, porque é um mercado bastante dinâmico, bastante novo, e como eu falei, a gente aqui está para o longo prazo, a gente está aqui para a construção de longo prazo do nosso mercado, do nosso ecossistema, e mando um abraço e um reconhecimento para todo mundo que está trabalhando de mangas arregaçadas para transformar essa realidade, e a gente já está conseguindo mover a agulha. Fico muito feliz de ver tudo que a gente construiu. Se você gostou desse episódio, peço para que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, tagueie quem você acha que é legal, e não deixe de avaliar o Growthaholics. Se você usa o Spotify, siga o Growthaholics. Se você usa o Apple Podcast, avalia com 5 estrelas a gente. Nós agradecemos muito o seu apoio e até a próxima.